Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que horário você está me assistindo, mas seja bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o texto de opinião. E para isso, você vai usar o seu livro didático, tá bom? E você vai abrir o seu livro didático lá na página 55, tá? Pessoal, então lá na página 55, eu coloquei aqui na tela para vocês, tá? E nós vamos falar sobre o texto de opinião aqui. Bom, não temos a teoria daqui do que é o texto de opinião, por isso eu vou fazer a explicação para vocês. Vocês poderão perceber o que é o texto de opinião também na prática, quando vocês fizerem a leitura desse texto, que chama Brincadeiras de Criança. Onde estão? E quando vocês forem realizar os exercícios também. Bom, vamos começar falando então sobre o texto de opinião. O que é um texto de opinião? Bom, o nome já diz tudo. O texto de opinião, ele é escrito por uma pessoa, tem alguém que assina, né, esse texto, alguém criou esse texto. E esse texto chama-se texto de opinião porque no texto o autor, né, quem escreveu o texto, expressa a sua opinião ali. Então, o texto de opinião, geralmente, ele traz assuntos polêmicos, ele traz temas polêmicos, porque assim desperta nas pessoas o interesse em fazer a leitura e também fazer a discussão do assunto. Então, o texto de opinião, ele tem uma intenção também. Ele tem a intenção de mostrar o ponto de vista do escritor, ele tem a intenção de trazer argumentação, né? Ele também tem a intenção de convencer o leitor, ou seja, de levar aquela ideia ao leitor e convencê-lo de que aquela ideia, ó, é ok, é real, tá? E ele quer ter, né, como eu já disse, promover essa troca, essa argumentação entre as pessoas que leem. Então, ele é um texto de opinião, né? O gênero texto de opinião, ele também pode ser chamado de artigo de opinião, e ele tem esse nome porque o autor expressa a sua opinião clara, né? A gente não fica com dúvidas, né? O autor expressa a sua opinião claramente no decorrer do texto. Esse texto de opinião, ele pode ser encontrado em jornais, tá? Em revistas, em artigos, na internet. É muito comum que nós, através do rádio e da TV, né, às vezes nós ouvimos as pessoas expressando a sua opinião também ali. Então, isso é um texto de opinião também, quando nós ouvimos na rádio ou na televisão? Com certeza, ele é um texto, não é um texto escrito, né? Mas nós ouvimos e assim tem uma opinião ali expressada. Então, geralmente, também trata-se de assuntos atuais, né? Para que as pessoas tenham um interesse maior e venham argumentar, discutir, falar sobre o assunto, e também para que o escritor consiga convencer o leitor de que aquela ideia é a ideia, tá? De que aquilo é real, que aquilo é correto. Então, aqui vocês estão vendo o texto de opinião e vocês vão fazer a leitura desse texto. Deixa eu voltar aqui, clicar em iniciar o vídeo, parece que o vídeo parou. Pronto. Então, vocês vão fazer a leitura desse texto. Esse texto fala sobre as brincadeiras de criança. Aqui começa falando assim: tomar banho de chuva, jogar futebol no sol quente das 2 horas, correr na rua jogando queimada, ou ainda jogando 3 cortes, esconde-esconde, elefante colorido e bets. Impossível falar de infância e não se lembrar de pelo menos uma dessas brincadeiras de forma apaixonante. Depois dessa fase, o que todo mundo quer é trazê-la de volta. Arrisco-me a dizer que se há um desejo quase unânime hoje, é que todo mundo gostaria de voltar a ser criança, menos as próprias, que não sabem o que dizem. Então, aqui ele está deixando clara a sua opinião de que ser criança é muito gostoso e que ele tem certeza. Ele coloca aqui: arrisco-me a dizer que há um desejo quase unânime. O que é unânime? É de todos. Então, ele acredita que todos têm esse desejo de voltar a ser criança. Então, aqui ele expressou essa opinião, ele deixou essa opinião muito clara, tá? Então, vocês vão fazer a conclusão dessa leitura
Vocês vão concluir esse texto, a leitura desse texto, e aí depois vocês vão lá na página seguinte, que é a página 56. Deixa eu passar aqui. Nós vamos ali na página 56 e vocês vão fazer os exercícios, tá bom? Na página 56, no exercício 4, também traz uma explicação sobre o jogo queimada, tá? Então, aqui fala sobre o jeito de brincar, que para brincar é preciso dividir o grupo em 2 times. O jogador que tiver a bola deve arremessá-la, tentando acertar, né? Queimar a pessoa do outro time. Quem for queimado sai do jogo. Vence a equipe que conseguir queimar todo o time adversário primeiro. Então, depois do texto de opinião também, já que o texto de opinião fala sobre as brincadeiras de criança, então nós temos aqui brincadeiras de criança. Trouxeram a queimada aqui no livro de vocês. E na página 57, eles trazem outras 3 brincadeiras, que são essas que estão aparecendo aqui na tela para vocês agora. Tá? Então, na letra A, brincadeira 3 cortes. Na letra B, elefante colorido. Na letra C, bets. Então, o que você vai fazer? Se você não conhece ainda essa brincadeira, você vai fazer uma pesquisa e explicar as regras de cada uma dessas brincadeiras antigas. Se você já conhece as regras, você vai explicá-las aqui, assim como o livro trouxe explicadinhos sobre as regras da queimada. E uma solicitação que eu tenho para você que está em casa, em educação remota, em ensino remoto, aproveite esse momento para brincar com a sua família, com as pessoas que estão aí na sua casa. Então, fica como sugestão essas 4 brincadeiras: queimada, 3 cortes, elefante colorido e bets, para que vocês brinquem, que vocês coloquem em prática o que vocês aprenderam, para que vocês tenham momentos em família e para que vocês se divirtam muito, tá bom? Após a página 57, vem a página 58, que é a nossa última página de hoje no nosso livro didático. Parece que o livro deu uma travadinha aqui, mas vou continuar falando e você já pode ir acompanhando aí no seu livro também. Então, lá na página 58, traz mais um trechinho do texto de opinião, bem aquela parte que nós falamos que o autor traz a ideia dele, né, de que todo mundo gostaria de ser criança, a opinião dele sobre isso. E aí você vai conseguir responder até o exercício 12, tá bom? Então, você vai expressar a sua opinião, você vai ter a oportunidade de expressar a sua opinião também, de fazer a interpretação do texto e de conhecer mais um gênero textual neste ano, tá bom? Depois que você finalizar esses exercícios, você vai lá no livro de atividades para sistematizar o conteúdo, realizando os exercícios da página 24 e também da página 25, ok? Estamos chegando ao final do nosso bimestre, continuem se empenhando, porque já já nós estaremos no segundo bimestre com novos conteúdos, ok? Meus amores, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!